Esta sexta-feira terá chuva, sol e frio no Rio Grande do Sul. A instabilidade presente no estado começou a se dissipar ainda agora pela manhã e agora à tarde as temperaturas devem cair. Veja como fica a previsão neste sábado de vestibular. Neste sábado, uma grande massa de ar seco de origem polar ganha força e deixa toda a região sul com temperatura baixa. Faz frio ao amanhecer e à noite há risco de geada na Serra Gaúcha. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens e o tempo fica firme. Não há previsão de chuva para a região. Nos vales e em Costa da Serra, o sol aparece com algumas nuvens, mas não chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 6 e 18 graus. Em São Francisco de Paula, os termômetros marcam entre 4 e 18 graus. Em Araricá, a mínima é de 7 e a máxima de 17. Em Sapucaia do Sul, as temperaturas ficam entre 7 e 18 graus. E em Arroio do Sal, mínima de 12 e a máxima atinge os 19 graus. Depois de 20 anos da Eco 92, o Rio de Janeiro recebe novamente governantes e sociedade civil de vários países para discutir os planos para o futuro do planeta. E hoje, 22 de junho, acontece o último dia de conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+20. É isso mesmo, e diante de um evento como esse, uma pergunta que surge é até que ponto esse tipo de conferência contribui para que os países encontrem soluções de desenvolvimento sustentável que atendam os interesses de governos, sociedade e meio ambiente. É verdade, Chico. E é para conversar com a gente sobre esse assunto que nós recebemos agora a Aloysio Ruchensky, sociólogo e professor do curso de Ciências Sociais aqui da Unicinos. Olá, professor, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina, professor, a partir de eventos como essa conferência que está acontecendo agora, que tipo de resultado pode surgir aí? Uma nova postura dos países, que eles se unam cada vez mais em prol de uma iniciativa que vai beneficiar todo mundo? A relevância desse evento é o fato de se discutir muito na sociedade sobre as propostas, as alternativas do que diz respeito a questões ambientais. Talvez mais do que do acordo que vai ser firmado, está o debate que se faz na sociedade sobre as diferentes propostas. Professor, em relação ao meio ambiente, a gente teve Estocolmo, 1972, Eco 92, que foi no Rio também, Protocolo de Quioto, Agenda 21, enfim, entre outras. Na sua opinião, os países têm colocado mesmo em prática o que se define em conjunto nesses eventos? Eu diria que uma diferença entre o evento 1992 no Rio de Janeiro e esse 2012 é que em 1992, a menos do ponto de vista da retórica, os documentos eram mais avançados no sentido mais pró-meio ambiente. Agora, a agenda dos governos, ou a reunião dos governantes, ela tem dificuldade de assumir até uma retórica pró-ambiente, e por isso mesmo que o documento que vai sair daí é muito modesto que diz respeito a medidas. Claro, você pergunta da diferença entre os acordos assinados, ou a retórica do discurso e as práticas. Evidentemente, aí existe uma larga distinção entre aquilo que se acorda, aquilo que se diz nos documentos e as próprias práticas. Em parte é em função da crise, especialmente política, não só econômica, que ocorre no planeta afora, que também faz com que muitos governos tenham um pé atrás de firmar algo que tem certeza de poder cumprir a curto prazo. Mas existem avanços desde a Eco 92 para agora, para Rio+20? Eu diria que os avanços não estão tanto na agenda governamental, mas na agenda dos formatos organizativos da sociedade civil, ou seja, no debate entre os atores que estão também presentes no Rio de Janeiro, ou seja, que de fato a grande maioria da população que está no Rio de Janeiro para a discussão sobre a questão do meio ambiente não são os representantes governamentais. Isto é uma sessão entre muitas outras sessões. Então, se perguntar sobre a relevância, você está perguntando pela agenda governamental ou pela agenda do debate como um todo? Eu diria que, do ponto de vista do maior avanço, é o debate que se dá no conjunto das questões que estão em curso. Do ponto de vista dos agentes governamentais e o documento assinado, muito pouco há que ser esperado de avanço. Eu vi uma manchete hoje em um jornal que dizia que o Brasil era o único país que tinha saído satisfeito com a Rio+20. Com as definições desse documento. Se você disse que o Brasil ficou satisfeito, é de fato uma incógnita, é uma afirmação demasiadamente genérica. Quem no Brasil ficou satisfeito? Entendeu? Você pode dizer que parcela dos agentes governamentais ficaram satisfeitos porque estiveram à frente do processo
e viram que o acordo costurado era o máximo possível que poderia ser feito. Provavelmente vários ministros ou aqueles que estavam representando o governo brasileiro nessa conferência intergovernamental provavelmente gostariam que fosse um documento mais denso, mais robusto e maior volume de propostas do que diz respeito a desenvolvimento sustentável a curto prazo. Mas eu estou dizendo o que foi negociado, a menos daquilo que os governos, ou a maioria dos governos, concederam que pudesse ser assinado. Então, se perguntar se as ONGs ficaram satisfeitas, pode dizer todas elas estão insatisfeitas. E, professor, quais são as principais dificuldades realmente de atender os interesses dos governos? Por que os governos também eles não conseguem colocar em prática, muitas vezes, o que eles colocam dentro de um acordo? Qual que é a dificuldade para a gente superar e ver aí resultados mais concretos? Você tem que sempre perguntar quais são os compromissos que o Estado, enfim, nacional, possui em relação à sua própria sociedade. São compromissos econômicos, políticos, culturais, de todo tipo. Então, eu diria que o Estado Nacional hoje, para não falar em governos, mas o Estado mesmo, ele tem certa fragilidade de colocar em prática a sua agenda, ou especialmente a agenda ambiental, uma por causa da questão, por exemplo, da crise do desemprego, que está, enfim, quase que na agenda de todos os governantes no mundo afora, que dificulta pensar, avançar também na questão da agenda ambiental. A outra que os governos estão progressivamente enredados pela lógica do mercado, ou seja, dependentes dos grandes empreendimentos. E que esses são os grandes empreendimentos hoje que não estão também afeitos à incerteza, mas, de fato, as grandes empresas que têm também volumosos lucros na atualidade. Quem mais afetado pela crise internacional são os trabalhadores, ou seja, os que estão na base da sociedade. Então, desse ponto de vista, mais às vezes a gente tem que pensar que os governos estão como que enredados pela lógica da sua própria sociedade, ou seja, quem de fato detém o poder na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos. Que tudo bem, você pode dizer que o governante tem algum poder, mas o seu poder está delimitado pelos agentes que circulam na sociedade que atuam sobre esse poder. Então, portanto, isso faz com que os governos sejam tão fragilizados no que diz respeito à agenda ambiental. Por exemplo, no Brasil, porque toda essa polêmica em torno da reforma do Código Florestal é porque os agentes econômicos que têm interesse em maximizar a produção, também minimizar a proteção ambiental, estão ali, estão atuando no Congresso Nacional e por isso mesmo toda essa polêmica em torno da reforma do Código Florestal. Para encerrar, então, professor, com que sentimento se encerra a Rio+20? Qual é o sentimento da sociedade em relação? Você teria que perguntar quem? Se é minha, se é de algumas... Acho que da sociedade, que é para quem mais interessa, né? A sociedade de alguns atores dos quais eu tenho conhecimento, que são próximos à minha posição, ou se é o setor empresarial, se é o setor governamental. Então, essa pergunta é importante ser clareada para saber quem. Primeiro, o senhor, como sociólogo, como é que o senhor analisa? Enquanto sociólogo, eu diria que uma conferência tem a sua relevância, mas sabemos que o debate principal se deu na sociedade civil e aquilo que nucleou, formou, reforçou redes de debate sobre as questões ambientais. Esse é um reforço que não se visibiliza de forma tão evidente como transparece pouco no noticiário, mas, de fato, a multidão que se moveu e que produziu interlocução entre si mesmo, esse é um fenômeno, com certeza, substantivamente relevante. Só de o assunto estar em pauta já é positivo. Exatamente, porque essas redes, que são muitas, elas, na medida que mantêm contato, se reúnem num mesmo espaço para debater, elas se fortalecem a si mesmas. Então, portanto, a sociedade, desse ponto de vista, ela é fortalecida diz respeito às questões ambientais. A gente ouviu muitas pessoas falarem sobre vamos esperar pela Rio+40. Como é que o senhor analisa aí essa expressão? Bom, eu diria que podemos pensar na conferência da ONU +40 que seja essa, porque em 1972 teve uma grande conferência sobre ONU Meio Ambiente, Desenvolvimento e Meio Ambiente. 82, 92, agora são 40 anos dessa primeira grande conferência, onde o conceito de desenvolvimento sustentável foi pactado, ou seja, onde ele emergiu, e que continua em debate até os dias de hoje. Olha, o que está para frente é mais incerteza do que qualquer aposta que se possa fazer em relação ao futuro. O que a gente espera é que boas ações possam ser concretas daqui para frente, né, professor? Muito obrigada pelas tuas informações e pela tua presença. Obrigado, um abraço a todos.
E a edição de hoje do Conexão fica por aqui. Nós voltamos no sábado com a primeira edição especial do vestibular de inverno da Unicinos às 8 da manhã. Até lá.